Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News e episódio especial de fim de semestre. Para este episódio especial, trouxemos os coordenadores do H Plus, tanto do online. Linus, seja bem-vindo. Obrigado, Kim. Prazer, gente. Obrigadão aí. Prazer participar desse podcast. É isso. E o coordenador da unidade de São José dos Campos, do presencial, representando todos os coordenadores do H Plus presencial, Felipe Filati. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí, Kim, pelo convite, pela captura aí. Estou aqui hoje presente. É isso. O Filati estava passando aqui, eu falei, opa, vem aqui, você vai representar todos os coordenadores do presencial. Basicamente, esse episódio é especial por quê? Porque estamos encerrando o semestre de preparação para os principais vestibulares. Nossos alunos obrigatoriamente têm que ter uma preparação de alto desempenho, porque competir em medicina, nas públicas principalmente, é necessário esse tipo de preparação. Então a gente vai comentar aqui sobre a preparação pedagógica, emocional, os relatos de alunos e alunas, claro, sem citar nome nenhum, enfim. Então, para que você ouça e veja e faça seu balanço, se enquadre nisso, fala isso é verdade, então eu estou no caminho certo, basicamente é isso, certo? Bom, esse semestre passou rápido, achei que foi bastante rápido, não sei vocês. Sim. E eu queria saber, a primeira pergunta é, com relação à preparação pedagógica, vamos para o pedagógico, depois a gente fala do emocional, que é tão importante quanto. Com relação à preparação pedagógica, como vocês viram os alunos e alunas desde o começo do semestre, meio do semestre e agora? Vamos no online primeiro, Linus. Bom, gente, é o seguinte, o online. No começo do semestre, muitos alunos do online, eles têm algumas dúvidas em relação ao que eles vão prestar. Eles vêm muito com a cabeça, quero prestar medicina. Tá, mas onde eu quero entrar? Então, cabeça no online, primeiramente é Enem. Então, eles têm muito objetivo, quero prestar Enem. Muitos deles, eles também conhecem a FUVEST, a Unesp e a Unicamp. Mas eles, na cabeça deles, eles acham que não podem, não conseguem se preparar para esses vestibulares. Eles vão de Enem porque acham que é mais fácil. Exatamente. Exatamente. E na cabeça deles, como eu vou me preparar para o Enem? Eu não consigo me preparar para a FUVEST, para a Unesp, para a Unicamp ou até mesmo para a Unifesp, FAMEM e FAMEP. Mas a gente tem que deixar bem claro que sim, é possível. Com um objetivo muito bem estruturado, um planejamento bem organizado, eles conseguem sim se organizar e se planejar com esses objetivos. Então, não é apenas o Enem na cabeça deles. Eu entendo que tem muitos alunos que são de BH, de Rio de Janeiro, que não vão prestar uma Unifesp, por exemplo. Sim. Mas a gente tem que deixar muito claro, pedagogicamente, que você pode prestar o Enem, mas também você pode se preparar para outros vestibulares. Porque eu também tenho alguns perfis de alunos que eles não conseguem, por exemplo, estudar pela manhã ou à tarde. Sim, é do online. Exato. Eles estudam à noite porque eles trabalham de manhã e de tarde. Perfeito. Então, eles só conhecem o Enem. Então, eles vêm com uma cabeça que, eu faço algum curso, mas eu quero mudar para medicina, eu quero fazer o Enem. Então, a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça deles e falar, gente, Enem é fundamental? Com certeza. Mas aqui conosco, vocês conseguem ter outros objetivos também, além do Enem. Então, o que vem mudando muito do primeiro semestre a cabeça dos alunos o Linus falou e deixou claro. Eu vou prestar o Enem, mas eu também consigo me preparar para outras provas. Perfeito. Então, para o online, é esse o caminho. É deixar claro para o aluno que não tem só o Enem na vida dele. Tem outras estruturas, que eu acho que é um pouquinho diferente. E no presencial? É que assim, no presencial, como a gente tem unidades diferentes, tem um pouco do que o Linus estava falando. Óbvio, por exemplo, a gente tem unidade no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Porém, o que a gente passa muito para os alunos, e é uma coisa que dá muito certo, né? Você sabe disso, né, Kim? A gente colocar, não existe só o Enem. Existe FUVEST, existe o FPR, não só São Paulo, não só Rio de Janeiro. Então, os alunos das unidades de todos os estados, né? Então, por exemplo, lá de Rio ou de Minas Gerais, eles já têm essa mentalidade de prestar provas de outros vestibulares com mais... até assim, eu entendo o pessoal do online que quer realmente, acho que a grande maioria, óbvio que tem gente que quer também outros vestibulares, mas que quer também prestar vestibulares do FPR, Enem, enfim. São Paulo, os alunos de São Paulo, eu sempre falo assim, acho que é que, pelo menos na minha opinião, o brasileiro ele é bairrista, né? Então, assim, cada um quer ficar na sua região. Mas dentre
o brasileiro normal, eu acho que talvez o paulistano é o que menos é bairrista nesse sentido. Então ele vai para tudo que é lado, né? Então ele vai prestar o FPR, ele vai prestar Enem, ele vai prestar, sei lá, Brasília, ele vai prestar Rio Grande do Sul, ele vai prestar... Exatamente. É a diáspora. Isso, e inclusive ele vai prestar, obviamente, o Nesp. A gente tem mais vestibulares, né? Em São Paulo tem mais opções. Então ele vai prestar o Exato. Nesp, Unicamp, Unifesp, FAMEM. Então ele já entra na cabeça dele que ele vai prestar todas essas provas também, além do Enem. Esse leque aí, Enem e vestibulares paulistas já tá Já tá na mesa, já. Isso aí já tá no pacote, vamos colocar assim. do vai. pessoal de São Paulo. A grande maioria, são, por exemplo, assim, acho que são poucos alunos, pelo menos lá em São José, imagino que também aqui com você em Paraíso, são poucos alunos que, não, meu objetivo é só o Enem. Sempre tem, pode ter um ou Claro. outro ali, mas assim, a grande maioria ele vai prestar, vários, inclusive, de outros estados também. Isso. É, Você pega, só concluindo assim, você pega Belo Horizonte, a opção vai ser Enem, a UFO, que agora tem prova lá, a Unicamp, Exato. que tem prova lá. Então, mesmo assim, pelo menos antes, quando eu tava lá, né, eles tinham a mentalidade que o Enem é a porta de entrada mais fácil de ser feita. Mais fácil de conteúdo. sim. É claro que quando você faz um Enem e via SISU, poxa, você pode jogar sua nota No Brasil inteiro. no Brasil inteiro. As portas são maiores. Mas prestar só uma prova, jogar todo... Colocar todos os ovos numa cesta só, né? Nossa, eu posso estar com dor de barriga no dia, por exemplo, Exatamente. enfim. Não, já aconteceu de aluno, sei lá, bater um carro. Sim, Na hora, tá indo prestar o vestibular, de verdade, bater um carro, aconteceu um acidente. coisas acontecem, né? Brigar E- com o namorado, namorada. O que Isso tudo. o Linus falou, eu acho que é o que mais acontece no início, que é, tipo, ter uma crença limitante. Sim. Eu não consigo, eu não tenho a capacidade de passar numa FUVEST, numa Exato. Unicamp. Então, pelo menos no Paraíso eu vejo isso sendo desconstruído ao longo do semestre. Isso. Eles vão passando a se sentir capazes de passar. Porque, poxa, se a aluna ou aluno que estuda 12 horas numa pegada que é o H+, num nível de conteúdo que a gente trabalha, a gente estava citando até o simulado, o Na quão tava difícil. exigência do simulado que teve ontem. Exato, o quão difícil é o simulado, assim, eles estão preparados. Talvez eles não consigam enxergar porque estão dentro da bolha, né? Exato. Mas o mais importante é eles se sentirem capazes, saber que, assim, dá. Não precisa ser um gênio, não é só Einstein que passa na Pinheiros. Na verdade, assim, nem existe gênio assim, né? Na verdade, é trabalho, é esforço, é dedicação. Disciplina, né? É. Porque a disciplina tem como consequência a motivação. Sim, Então, principalmente no online, a cabeça deles é assim, o Enem, aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho o Enem e tenho o ERJ. Enem e o BH, ERJ. Enem e UFO. São Paulo, eu tenho o Enem e tem muitos alunos aqui, pelo menos no online, fugindo da FUVEST. Porque com essa mentalidade que o Kim fala, porque a FUVEST é a mais difícil e não tenho capacidade para entrar. eu Isso- não sou capaz de... Exato, exatamente. E a ideia, e isso está acontecendo, é desconstruir essa ideia. É quebrar essa crença. Que, sim, você é possível, porque você tem todo o arsenal, todo o apoio emocional, pedagógico, só que a gente vai tocar emocional daqui a pouco, para alcançar essa aprovação. Então, você precisa ter uma disciplina, que foi o que a gente comentou aqui, e acreditar em cada um de vocês e em quem está com vocês. E acreditar que aqui no H+ vocês não estão sozinhos. Dependendo se é online ou presencial, você tem um suporte de professor, tem um suporte de coordenação. Então, você tem toda uma estrutura, além também de uma estratégia que cada um vai seguir, para a prova que é muito importante, para que você alcance a aprovação. Sim, Então, a ideia aqui é isso. Essa mudança a gente vem percebendo. O aluno, ele vem muito cru, que a gente fala. Então, ele vem muito limitado em relação ao que quer, o objetivo que ele quer. E a gente está desconstruindo isso. E, assim, muitos meses, ao mesmo tempo poucos meses, a gente já percebe uma mudança na cabeça de cada um deles. Então, eu já começo ali, no começo não queria pensar FUVEST. Agora eu já estou começando a perguntar, quando que eu vou fazer a prova antiga da FUVEST? Que momento que eu encaixo? opa, Então, eu estou ótimo. começando a acreditar nessa mudança. Isso é legal. Acreditar que é capaz. Assim. Exato. Porque eu falo, poxa, quem passa? Se você que estuda 12 horas por dia, 6 dias por semana,
Às vezes até 7, né? Depende. Às vezes até 7. Você tem que até dar uma segurada, né? Vestibulando e vestibulando de medicina, às vezes você tem que falar, opa, dar uma segurada, né? O equilíbrio, enfim. Exatamente. Se vocês que estudam desse jeito não passam, quem que passa? Né? É óbvio que quem passa são vocês. Vai passar todo mundo? Não. Todo mundo na FUVEST? Não. Mas, poxa, se você tem uma preparação pedagógica e o simulado, né? O simulado é muito mais difícil que a própria prova, concordam? Sim. Muito mais difícil. Isso também é super importante eles ouvirem da gente várias e várias vezes. Sim. Exato. Porque quando eles pegarem a prova anterior, por exemplo, eles vão sentir muito mais fácil. Quando eles pegarem a própria prova, eles vão falar assim, poxa, não é possível que tá tão tranquilo assim. E voltando só no assunto Enem, o Enem era menos conteudista. Hoje tá bem mais conteudista. As ciências da natureza, Filati que é da física, eu que sou da biologia, você da biologia, enfim, nossa, só ciência da natureza. Tava muito mais difícil que a FUVEST. Nossa, física falando, tá mais difícil que FUVEST, mais difícil que Unicamp nos últimos anos. Sim, biologia também. E a biologia da FUVEST, as últimas provas, não é uma prova mais difícil. E o Enem tá vindo com uns textos grandes que você tem uma consequência em interpretação de biologia que antes você não tinha. Conteúdo com interpretação. Sim. A FUVEST é mais direta. Sim. Então, nossa, eu morro de medo da FUVEST, mas biologia não é o caso. Bem, pode ser o caso de outras áreas, mas o Enem tá se dificultando. Opa, Então, eles estão meio que assim, né? Era funilando. Enem e FUVEST, eles estão Não, ficando mais aproximando. Mas essa a Exato. complicação é o que o Linus falou. Você continua com um texto grande, né? Com muita interpretação e ainda com muito conteúdo. Então, Exato. é diferente da FUVEST. Igual o Linus falou, que ela é bem direta, né? É. Então, se o aluno ele acha, não vou prestar FUVEST porque FUVEST é difícil, vou prestar o Enem. Então, isso aí começa a cair por terra, essa verdade, né? O Enem tá conteudista e muito interpretativo. Isso. E interdisciplinar. Interdisciplinar, se bem que a FUVEST veio, né? E veio para ficar esse modelo totalmente. Exato. Todos Só os que- processos seletivos. Exato. Só que eles estão com medo da FUVEST, sendo que o Enem tá mascarado igual. Então, assim, o Enem tá trazendo a dificuldade que eles não estão vendo. Então, assim, a dificuldade que ambas as provas, elas estão passando, eles são capazes de enfrentar. Eles precisam colocar isso na cabeça e é um trabalho de formiguinha. É um trabalho diário. É o que eu falo para eles. A ideia é você superar 1% ao dia. Você melhorando 1% ao dia, até o final do ano você ter melhorado no mínimo 200%. Sim. Então, é um objetivo assim, é trabalho diário de formiguinha. Por isso que a gente está aqui. E eles, principalmente, falando online, precisam acreditar na capacidade deles. Então, porque eles acham, porque eu estudo da minha casa, eu não vou conseguir. Não, você está tendo o mesmo conteúdo, o mesmo suporte. A única diferença é que você está num cantinho e o outro não está no outro. Sim. Então, independente de você estar no curso ou em casa, você tem todo o suporte necessário para alcançar a aprovação que você O quer. online requer uma disciplina Exato. muito maior do que você encontra no presencial, penso eu. Mas também... Porque você cai meio que assim, todo mundo chega no mesmo horário no presencial e tá todo mundo estudando. Se eu vejo Filati estudando, eu vou estudar também, enfim. O ser humano, ele é social. Então... É isso. Esse reforço, eu concordo muito. Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente não precisa... A gente tem uma rotina, entre aspas, pesada, mas é que é leve. Porque você olha pro lado, você vê a pessoa... Exatamente o que você falou. Mais uma coisa também que você também vai concordar, a realidade do presencial nesse modelo que a gente adota, nesse modelo híbrido, né? Então, assim, já é uma realidade que vai um pouco ali, que a pessoa também tem que ter disciplina. Então, o próprio aluno do presencial, que ele tem, eu vou assistir a aula transmitida, eu vou assistir a aula gravada. Ele também, às vezes ele tá fora da sala de aula, mas tá na unidade. Isso faz uma diferença, isso é um a mais que faz uma diferença, né? Mas mesmo assim, ele tem que ter essa disciplina. Ele não vai sair da unidade, vai ali conversar, vai voltar, não. Ele tem que ter os horários dele regradinho ali também. É aquilo que é uma frase no H+, você é protagonista da sua aprovação. Exato. Então, a aprovação, a gente está aqui para dar todo o suporte necessário e você obrigatoriamente deve se conhecer que aula eu vou assistir presencial, que aula eu vou descer para estudar ali via aula gravada da plataforma do pessoal do online, o que eu vou fazer prova antiga, como que eu vou encaixar meu horário, enfim. E esse híbrido, eu acho não, perdão até pelo eu acho, eu tenho certeza que é o modelo ideal. Poxa, os resultados, aliás, nunca antes a gente teve uma galera
tão boa nesse momento. Isso Foi é verdade. construído, então assim, nunca a gente... saibam que vocês, assim, em massa, a gente vai ter aprovações assim... Pega o tanto de A que já teve na UERJ. O pessoal né? da UERJ arrebentou. Arrebentou. Então, assim, poxa, nossa, Enem, FUVEST, Unicamp. Tudo bem, ano passado a gente teve 5 primeiros lugares nas melhores aí. Pode ser que a gente não tenha 5 primeiros lugares, mas a gente vai passar muito mais gente do que passou ano passado. A galera aí, tá boa. Com certeza. Exato. É isso. A galera tá boa. É isso, porque além de toda essa parte pedagógica que o aluno tem que acreditar que é capaz, só retomando a pergunta que você falou, tem a questão da estratégia de prova. Então, assim, o aluno, principalmente no online, eu sinto que ele começa... como que você fazia a prova? No meu ensino médio, eu fazia dessa forma. No meu outro cursinho que eu fiz, eu fazia dessa forma. Não tem uma estratégia padrão. Tem a estratégia que é melhor para cada um. Mas no online eu sinto, principalmente com alguns alunos, que o desempenho que ele está tendo não é conteúdo. Não é por falta de conteúdo. É porque não tem uma estratégia que para ele é melhor, ele consegue desempenhar ali no momento. Então, o aluno, eu percebi isso durante o semestre. Ele vem adaptando uma estratégia que agora o problema não é mais conteúdo nem estratégia. Agora é um ponto que ele precisa melhorar assim, nas dificuldades. Junto com as dificuldades e com as incidências dos vestibulares. Que é um ponto importante. Mas muitos alunos chegam no online, principalmente, sem uma estratégia bem definida. E isso que a gente precisa trabalhar também. E isso que é o ponto muito importante. Até quando, por exemplo, o Rafael ele comenta algumas entrevistas que ele faz, ele teve uma estratégia bem definida. Uns aprovados, igual a Milene, que teve a aprovação com você no passado, tem uma estratégia bem definida. Sim. Então, todos eles têm uma estratégia. Então, essa parte pedagógica de estratégia é importante também. Isso, na minha opinião, influencia tanto online como presencial. Com certeza. Tem um foco, né? Exato, exatamente. Porque eu vou para uma prova sabendo que eu tenho um controle de tempo e esse controle de tempo tem como consequência o controle emocional. Claro. E saber também, e isso, no emocional, que mesmo você falar, poxa, eu separei X minutos para esse bloco de questão. As coisas tendem à desordem. Então, esse controle emocional Isso é um pouco de física, isso é um pouco de física. Gostou? Gostei. Teoria do caos? Gostei. É mesmo? Pô, preciso estudar mais essa parte. Eu acho que tá empírico. As coisas vão sair do controle, né? Porque Exato. o que você treina, beleza, lindo, maravilhoso, legal, e lá, poxa, pode ser que faltou algumas questões no intervalo de tempo, mas eu vou recuperar ali, então, enfim. Esse controle emocional dentro da própria prova é muito importante, treinado, né? Exato. Tudo é treinado. Exato. Fechamos a parte pedagógica, alguém quer falar mais? Não, acho que tranquilo. Muito tranquilo. Eu quero só complementar que, assim, aconteceu o simulado FUVEST, por exemplo, e os nossos alunos, de forma geral, falam, poxa, se eu não fiz a nota de corte no simulado, eu não vou alcançar lá. Não, o nosso simulado não é nem mais difícil, é muito mais difícil que a própria prova. Exato. Você pode fazer 40 no simulado e 85 lá. Exato. Você pode fazer 60 no simulado e 85 lá. Vimos isso inúmeras vezes ao longo dos anos. O mais importante não é os acertos do simulado, sim os erros, principalmente se for conteúdo ou estratégia de prova, que nem o Linus falou. A ideia do simulado nunca foi acertar. O simulado só serve para errar. Exato. Exatamente. O erro é o melhor amigo do vestibulando, né? O prêmio do simulado é o erro. Cada um Exato. tem uma frase Mas parecida. eu tava ouvindo você falar agora, Kiki, eu lembrei de ontem, depois do simulado, eu tava conversando com um aluno meu que eu tava, né, não vou citar obviamente o nome dele, mas se ele assistir agora ele vai saber quem é ele, né? Uhum. Olha a frase que ele me falou. E é um menino, assim, que ele tá tendo um desempenho muito bom, né? Ele tá com acertos aí, sei lá, na casa dos 80 alguma coisa, questões, por exemplo, numa prova, etc. Ele falou a seguinte frase, só pra gente poder dimensionar quão difícil estava o simulado de ontem. Ele falou assim, Filati, faz tempo que eu não tirava menos de 75 numa prova. Eu tirei, ele ficou com 71, né? Então, tipo assim,
esse simulado, ele realmente, assim, ele veio bem mais difícil. Então, pra galera, igual você falou, não ficar, acho que, preocupada. Sim, Né? sim. Totalmente, essa frase caiu. Na hora que você falou, lembrei dele falando pra mim, falei, nossa, é perfeito isso aí. O mais importante é lidar com os erros. Não importa Sim. os acertos. Não importa os Sim, acertos. É no erro que você tem espaço pra crescer, né? Exatamente. E com mais carga você pega agora, mais tranquilo vai ser lá na frente. Exato. Saibam que todos aqueles que estão se preparando com os simulados fáceis, a chance de dar errado é gigantesca. Exato. Sim. Porque assim, pra gente, assim, se a gente for não fazendo propaganda nossa, mas seria muito mais fácil pra gente, no nosso dia a dia, durante o ano, ter um simulado mais fácil, Sim. entre aspas, enganando as pessoas. E aí, depois, na hora da prova, a pessoa vê que a realidade é outra coisa. É mais difícil pra gente fazer um simulado mais difícil, né? E mostrar pra eles, não, vem cá, vocês têm que se preparar pro pior, né? Torcer pelo melhor, mas se preparar Sim. pro pior, Sim. né? E aí a coisa, igual você falou antes, vai muito mais tranquilo. Exato. A pessoa, na hora da prova, ela vê que já passou por desafios maiores e tal. Exato. E ela consegue fazer a prova até com mais tranquilidade. Por isso que o H Plus tem os resultados que tem. Exato. É isso. Preparação pedagógica é desse jeito. Fechamos? Achamos. Agora vamos para a parte emocional, que a gente já acabou trocando essa ideia, mas enfim. O que vocês podem relatar? Aliás, pedagogicamente, todos os alunos, só para concluir, todos os alunos e alunas devem fazer uma autoavaliação. Como eu estava, quando eu prestei FUVEST, ENEM, UERJ ano passado e como eu estou agora. Exato. Essa autoavaliação, mas os meus resultados simulados são os mesmos, não importa. Perceba, faz uma reflexão aí, o quão eu aprendi já nesse semestre. Isso já basta pra caramba. Tenho certeza que todos os alunos e alunas sabem muito mais hoje Exato. do que sabiam no início do ano. O certo? autodiagnóstico é fundamental, né? Fundamental. Parte emocional. Tá aí. Tem relatos e relatos, a gente conhece. Também muitos casos do pessoal preparado pedagogicamente. 100% preparado pedagogicamente, não que saiba tudo de tudo, mas muito preparado, mas que acaba não passando devido ao emocional. Como vocês enxergam todos que chegaram conosco, tanto no online e no presencial, lá em fevereiro, quando começou, ou março, enfim, como online tem turmas abrindo e abrindo aí, de fato eu não sei quando que as turmas abrem, Sim. o pessoal do presencial desde fevereiro, o preparo emocional, quando eles chegaram, como eles foram evoluindo e agora? Primeiro no online, vai. Bom, acho que no online tem acho que uma questão principal é que eles chegam no online se sentindo um pouco sozinhos. Que ou eles vêm do ensino médio, ou eles vêm de outras plataformas. Que eles falam, eu estava em outra plataforma e me sentia sozinho. Eu me sentia, porque eles não têm a presença física de um professor ou até mesmo um colega de sala de aula ali que repassa na unidade. Perfeito. Então, o primeiro, entre aspas, problema emocional que a gente tem que perceber é como encaixar o aluno, trazer o aluno para a gente. Então, tem todo o apoio da coordenação pedagógica, essa parte emocional. Tem a questão da psicóloga, que a gente tem o trabalho com a psicóloga que a gente faz semanalmente com eles. Tem as palestras também, que a gente reforça a importância. E não tem como escapar da parte pedagógica, porque a parte pedagógica tem como consequência o controle emocional, que a gente Sim. fala aqui que é muito importante. Então, assim, eu sinto que no online, eles começam emocionalmente frágeis. Porque eles não se sentem capazes de ser aprovados onde eles querem. Eles passam por um medo que eles não conhecem alguns vestibulares, que a gente faz esse trabalho pedagógico, faz esse trabalho emocional, para que eles consigam entender, falar, esse vestibular é assim, 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 assado. Você tem um direcionamento, você tem uma ajuda, você tem um suporte, tanto meu como dos outros colegas. Porque o que é legal aqui no online, o Flat também acompanha, que eles formam muito grupos entre eles. Ótimo. Então, assim, por exemplo, aqui eu reforço muito isso. Eu tô sempre com vocês, mas é muito importante que vocês se comuniquem. A ideia cada um de vocês, a gente fala que é a família H+. Então, assim, é uma família, a gente é unido, a gente tem objetivos, o meu objetivo é o mesmo que o de vocês e vice-versa. Então, assim, se juntem, se unam e vamos estudar juntos. Porque aqui no online tem esse problema. Tem essa falta de interação que a gente tem que superar.
Então, passando disso, o aluno precisa entender que ele é capaz de ser aprovado. Porque ele vem ou de colégio, ou ele vem... Eu escuto muito essa frase. Ah, é porque o meu namorado não me apoia. Ele passou no primeiro ano, passou na administração e não consegue me entender. Essa parte emocional que medicina requer um tempo é importante. Eu preciso entender que medicina é diferente de qualquer outro curso que você vai encarar. Então, esse trabalho que a gente faz é importante para eles conseguirem, você não é nenhum ET. Você é um aluno que tem os pontos que a gente precisa entender, a gente tem que ir junto e alinhar. Então, assim, eu percebi que esse trato emocional, ele vem melhorando de cada um. Óbvio, chega agora no recesso, eles sentem muito cansaço, enfim, o estresse emocional por causa da sobrecarga de conteúdo. Mas essa questão emocional é muito importante, porque eles vêm muito não acreditando neles. A gente tem que fazer um trabalho com eles para eles acreditarem que é possível e que eles não estão sozinhos. Acho que para o online esse é o principal. Eles precisam entender que eles não estão sozinhos, eles não são únicos nessa caminhada. Sim. Porque eles sentem muito a pressão da família. A família não consegue entender essa preparação para a medicina, porque o primo de ciclano de fulano passou em ADM, ou passou em biologia, psicologia no primeiro ano. Não, o trabalho é totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que mostrar para Se eles... cercar de pessoas, isso que você falou de grupo é muito bom. Se cercar de pessoas que estão no mesmo objetivo, Exato. que têm os mesmos anseios, Exato. de fato entende a dificuldade que é, né? Porque isso. você conversar com a sua tia no jantar de domingo e ela falar, pô, você viu? A própria a aula ao vivo, o curso ao vivo ajuda um pouco nisso também, né? Porque Opa. já dá a rotina, né? Tipo, eles interagem mais, podem interagir no chat, Exato. podem interagir com o professor, Exato. né? Então é uma outra coisa de você ficar só assistindo passivamente ali a aula, né? Então o curso ao vivo ele ajuda já. Sim, na verdade, o curso ao vivo era grande diferencial nosso. Por quê? Porque ele... Traz Pega- o presencial pro aluno Exatamente, online. pega o presencial para o aluno online. Então ele consegue entender que... Ele consegue ver na telinha que tem outros alunos com eles ali. Legal. Então, ele consegue falar com o professor, não apenas por um chat. Ele consegue falar, oi, Edu, oi, Filate. Na aula do Filate, eles conversam com o Filate. Então, o Filate escuta eles. Ah, o Filate Não, dá aula no Mas ao vivo é também. uma outra interação, viu? Até fazendo um paralelo, eu vou dizer o seguinte, eles até, às vezes, interagem até mais, e é bem legal, tá? Interagem até mais do que o próprio pessoal do presencial. Exato. Porque eles estão ali mandando pergunta no chat e tal, que às vezes, sei lá, a pessoa no presencial, ela fica com... Sabe aquele aluno que fica com vergonha no presencial, não manda nem bilhetinho, mas às vezes pega você no corredor, né? Tipo, às Sim, vezes depende mas- se ele é muito tímido ou não, mas no online, como tem ali o ao vivo, eles têm a possibilidade de mandar o chat, Exato. então eles fazem até mais perguntas, interagem até mais, isso é Bom. bem legal, Sim. a experiência, né? Do que a própria aula até presencial. E é o que eu falei no começo, foi o que o Kim reforçou. Eles estão num ambiente ali que tem o pessoal que está no mesmo objetivo que eles. Então, eles têm o professor que estão com eles, os colegas que estão com eles. Então, eles estão no âmbito que é o mesmo objetivo para eles. Então, eles conseguem interagir nesse grupo. Isso que é muito legal, é muito bacana isso. Então, isso envolve principalmente emocional. Então, ele olha o aluno na telinha e fala, fulano, esse ciclano. Os professores interagem com eles. Às vezes, até eu entro, principalmente na aula de Filate, interajo com eles para falar, gente, a gente tá aqui. Vocês não estão sozinhos, a gente tá aqui com vocês. Isso é fundamental. Exatamente. É o que eu, assim, eu não sinto em outras plataformas que os alunos me relatam. Não tem. Entendeu? Os alunos me relatam e falam, Linus, eu vim de outra plataforma e não é lá, a gente se sente abandonado. Sim. Então, a ideia aqui é uma família, que eu falei. A família que é essa parte emocional, eles entenderem que o quê? Estamos com vocês. Tanto online como presencial, a gente está na mesma caminhada. Que é esse apoio que eles precisam hoje. Boa. E no presencial, Filate? Olha, Como eles chegam emocionalmente, Tá. como eles estão agora? Ó, na minha opinião, no presencial, igual eu acho que tudo na vida funciona mais ou menos assim, né? Quando você começou a faculdade, o primeiro ano da faculdade, você chega lá, agora eu sou universitário, agora é festa e tal. Então eu acho que assim, quando o aluno ele entra no cursinho, ainda mais vendo a estrutura que a gente tem, tudo que a gente oferece. Assim, desde uma vez que um aluno chegou assim pra mim e falou, nossa, sua cadeira é estofada.
E eu fiquei assim, com uma cara de bobo, assim, o que ele tá querendo? Ele queria uma cadeira, sei lá, que girasse, ele queria uma cadeira que... Aí não, ele falou, não. Ele tava criticando, não, ele tava elogiando. Não, é que ali nem estofado tem a cadeira. Então, às vezes a gente fica na nossa bolha, a gente nem percebe tudo que a gente oferece. Sim, né? Com certeza. Mas assim, não só a parte estrutural do curso, a plataforma que a gente oferece, plantão 24 horas, aula gravada, eles chegam, eles veem que... Ó, então, ok, estamos aqui com bastante ferramenta. Então, eles ficam felizes, satisfeitos. Mas, como você entrou na faculdade, está lá no seu segundo, terceiro ano da faculdade, está no meião da faculdade, você já fica, nossa, por que eu tô aqui, que não sei o quê. Então, acontece muito, eu sempre falo assim, entre os meses do desmaio e do desgosto, né? Entre essa janela, é complicado segurar essa parte emocional, o cansaço que o Lino estava citando, e eles têm que entender que isso é um processo natural. Então, eles sabem que eles chegam ali até às vezes com o pique todo, lógico. Tem algumas dificuldades, lógico, ali algumas aulas de, sei lá, matemática básica, alguma coisa assim, igual a gente fez no início do ano, foi bem interessante, ajuda. Eles vão aquecendo os motores, né? Mas eles têm que ter essa noção que quando vai chegando ali maio, junho, julho, até o finalzinho mais ou menos de agosto, eles têm que saber lidar com esse intervalo, com essa janela. Eu sempre falo para eles que quem consegue passar melhor por esses meses, vai chegar ali no sprint final, né? Que quando tá chegando ali em setembro, começa a vir que tá vindo já... agosto, né? Praticamente as inscrições, né? FUVEST ali, normalmente. Então ele tá vendo as inscrições, já tá fazendo provas anteriores, não sei o quê. Vem aquela adrenalina que tá chegando às provas, e aí a pessoa acorda de novo. Perfeito. Então eu sempre falo para eles, quem consegue lidar melhor entre maio, junho, julho e agosto, né? Quem consegue administrar melhor esse tempo, esse cansaço, esse período para repor energias, para colocar a matéria em dia, saber administrar todas as variáveis, né? Vai conseguir chegar melhor ali para dar o sprint final, né? Então, assim... E como fazer isso? Olha, aí primeira coisa, acho que básico é a pessoa saber que ela tem que se organizar. Ela tem que se planejar. É óbvio, por exemplo, assim, ó, ela tem que ter momentos de descanso? Tem. Mas ela também tem que saber que ela tem que ter momentos que ela vai, sei lá, nem que seja, vou estudar, eu vou ter o recesso agora, por exemplo, eu vou, sei lá, vou descansar, sei lá, vou pegar sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Beleza, descansei ali esses dias. Os outros dias, não tô falando que a pessoa tem que ficar das 7 da manhã até as 10 da noite, né? Não é isso. Estuda ali, 4 horinhas, 5 horinhas, coloca a matéria em dia. Se tem alguma coisa, a matéria já tá em dia, não, beleza. Dá uma revisada. Metabolismo basal. Tá vivo, mas o mínimo possível ali exatamente, estudando. Exatamente. Mas assim, e principalmente assim, óbvio que a gente sabe que vida de vestibulando não é fácil, que matéria atrasada é meio que quase assim. Apesar da gente forçar ali, aula dada, aula estudada, sempre vai ter alguma matéria que ficou um dia. Por exemplo, sei lá, alunos estavam prestando a UFO agora, né? Essa semana. Ontem. Pessoal da UERJ. Ontem eu tava na unidade, fui conversar com uma menina, ela falou, não, ó, agora eu vou repor as semanas que eu tava prestando. Sim. Tá estudando pra UFO, ou como você falou, estudando ali pra UERJ. Então, assim, ficou com uma materinha atrasada? Coloca em dia. Principalmente também, se você não tiver, pelo menos já faz revisão. Fazer revisão, né, constantemente é um processo assim mais que fundamental ali para a pessoa atingir o objetivo dela no final do ano, que é a aprovação. Tem artigos e artigos científicos falando do poder das revisões periódicas. Exatamente. Exemplo, sei lá, a gente tem lá o nosso ciclo. A gente, às vezes, lógico, né? A gente sabe a realidade de cada um. Às vezes a gente fala para o aluno, faz as matérias que você tenha dificuldade. Isso. Né? Mas agora... o que eu vou fazer agora no recesso? Não tenho o que fazer. Faz as outras matérias. Coloca em dia o ciclo. Finaliza. Porque o ciclo é bem interessante para fazer nessa época. Sempre tem coisa para fazer. Sempre vai ter. Dá para usar ali a plataforma, por exemplo, o H+, o próprio plantão 24 horas. Essa combinação eu acho muito interessante, né, Linus? Sim. Se o aluno ele usa ali o H+, gerando estatística ali para ele, pegando exercício, gerando estatística, e ele tirando as dúvidas dele no plantão 24 horas... Assim, essa combinação ela é perfeita. Esse casalzinho aí é sensacional. É essencial, ainda mais trazendo um pouquinho para o âmbito online.
Muitos, como eu falei no começo aqui do nosso podcast, muitos alunos eles trabalham, muitos alunos eles estudam, fazem faculdade, querem medicina. Então, agora o recesso, grande parte é recesso em todos os lugares. Então, Sim. ele tem recesso na faculdade, ele consegue ter umas férias no trabalho. Então, o aluno também ele consegue ter um desempenho maior. Juntando o que o Flávio falou, que essa duplinha, esse casal, com as questões do H+, são as estatísticas, e o plantão 24 horas, assim, pro pessoal do online, é perfeito. Sim. Porque, foi o que eu falei pra você, tem alunos que eles trabalham o dia inteiro. Então, vai começar a estudar 10 horas da noite. Então, tá com uma dúvida 10h30 da noite, ele vai ser respondido 10h31. Entendeu? E vai tirar a dúvida dele. 1 minuto sai a resposta dele. Isso é um puta diferencial. Nossa Senhora. Exatamente. Uhum. Então, ele tem apoio de plataformas, ele tem apoio de questões, estatísticas, e tem o suporte, porque assim, não adianta só você ter questão. Eu tenho muitas questões, e aí, o que eu faço com isso? Tem as questões e você consegue verificar os seus erros junto com o plantão. Falando aí do mês de maio, agosto, né? O meio do caminho, vocês foram falando, eu fui pensando aqui. Também provado aí pela neurociência e tem artigos científicos que o meio, seja lá do que você for fazer, o meio é onde a concentração tende e o foco tende a diminuir. Isso pode ser no meio de uma partida de tênis, pode ser no meio de uma partida de basquete, de futebol, enfim, no meio da sua preparação para uma Olimpíada. O meio é onde faz a diferença ali no final, principalmente, né, aquilo que a gente falou de alto desempenho, da pessoa que vai passar e a pessoa que tem chances de não passar. Assim, basicamente é isso. Então essa gestão é super importante mesmo. Não adianta achar que vai ter a mesma energia do começo, é claro que não. Porque é um ser humano, você não é um robô. Né? Então a gestão aí, dormir bem, até para controlar a ansiedade, e um bom sono tem tudo a ver com controle de ansiedade, controle emocional de forma geral, enfim. E o cursinho, como um todo, eu vejo os alunos sempre querendo acertar. Mais ou menos o que a gente estava falando de erro. Eu preciso acertar tudo, eu acabei de ter a aula, como que eu estou errando? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos que o cursinho é que nem surfar. Para você surfar, para você pegar uma onda, você basicamente toma 1000 rolas. E mesmo profissional, não é que você já desempenhou, já aprendeu tudo, o cara tá lá, para ele pegar uma boa onda, ele tomou no mínimo uns 30 rolas. Então tem que curtir o rola. O rola ele vai te ensinar. Então o ano de cursinho é muito mais rola do que pegar onda. Sim. Basicamente é isso, assim. Então é se expor ao erro cada vez mais e curtir o erro. E falar sobre o erro, conversar com um amigo, enfim, conversar com a amiga, com o namorado, com a namorada, com o pai, com o espelho, sobre o assunto. Tem que ser aquele vestibulando chato, sabe? Sim. Vai tomar uma no barzinho da esquina, faz piada de cursinho. Fala, pô, meu professor falou isso. Enfim, tem que viver o cursinho de fato. Fazer essa gestão do erro, essa gestão emocional é super importante. O que você falou, assim, eu acho perfeito. Tipo assim, o aluno ele tem que entender que faz parte ele errar. E assim, por exemplo, quando eu não tava na escola, pré-vestibular, se eu errava alguma coisa, eu era um bom aluno, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu era um bom aluno. Mas se eu errava alguma coisa, juro pra você, eu dava risada. Tipo assim, eu ficava feliz, peraí, ó, agora eu aprendi isso aqui, eu não sabia disso, agora eu sei. E a questão não é se eu vou errar. Eu não sabia, tudo bem. A questão é eu não posso repetir o meu erro. Eu tenho que ter essa gestão que você tá falando, saber que errar é normal. Curtir o erro. Né? Legal, beleza, agora eu aprendi isso aqui. E bola pra frente. Vamos fazer de novo. Caiu, levanta, vai fazer de novo. Sim. Né? E também de gestão, além dessa gestão emocional, essa ansiedade relacionada aos erros, também essa gestão do descanso, né? Porque assim, eu tava lembrando aqui também, Kim e Linus, por exemplo, beleza, a gente vai ter lá a Semana da Pátria, lá a Semana do Saco Cheio, ali pra frente. Mas, muito provavelmente, ainda mais que ali é meião de setembro quase, já tá chegando ali as provas, o aluno ali, ele não vai realmente descansar ali naquele momento. Ele vai estar muito mais fazendo prova anterior, vai estar fazendo outras coisas do que, às vezes, conseguir ter tempo de descansar. Sim, e, na minha opinião,
esse recesso agora, ele tem que ter essa noção, porque assim, é o último momento que ele com certeza tem tempo ali para falar, não, vou tirar ali 4 semanas que seja para surfar, né? Para ir para praia, alguma coisa assim, para descansar, para dormir, etc, dormir bem nesse recesso, poupar as energias para chegar ali depois de agosto no sprint final aí e ir pro abraço e para sucesso aí no vestibular. Isso. Então, só pra gente finalizar, a coisa já foram aí uns 40 minutos. Passou rápido, hein? Passou rápido. A ideia era fazer uns 25 aí, ó. É sempre essa coisa de professor, né? Pro recesso, então, o que você recomenda pro aluno do online? O Filati falou mais ou menos o que o pessoal do presencial deve fazer e eu também dou uma palavrinha aqui. Vamos ver se a gente chega... Eu acho que pro aluno do online é o seguinte. Primeiro, tem que deixar muito claro, tem que traçar muito claro o objetivo. Tá? Objetivo e planejamento. Então, é importante que ele entenda que é importante no recesso você estudar. Esse estudar vai de cada aluno. Colocar o conteúdo em dia, fazer provas antigas, fazer revisão. Isso vai muito de cada aluno. A gente está aqui para orientar. Mas, ao mesmo tempo que você tem que estudar, você precisa tirar um tempo para você, para as pessoas que estão em volta de você. Eu quero viajar um pouco, uns 2, 3 dias. Quero ficar 2, 3 dias vendo série o dia inteiro. Fique vendo série o dia inteiro. Quero não fazer academia, quero voltar a fazer. Encaixe um momento para você fazer academia, que é fundamental. Então, portanto, no recesso para o aluno online, vamos traçar um planejamento que você consiga estudar um pouco e, ao mesmo tempo, você consiga ter um tempo para você. Nem muito um, nem muito outro. Acho que os dois. E separar muito bem o tempo dos dois. Ou seja, o momento de estudo é estudo. O momento de lazer é lazer. Isso é importante, principalmente agora no recesso. E o pessoal do presencial, basicamente aquilo que você falou, quer complementar? O que o Linus falou, que a gente estava conversando aqui antes, eu acho que tem que ter uns dias para descansar, isso é fundamental. Perfeito. Né? Mas assim, saber que ele não pode parar, né? Tipo, ele não pode falar, não, vou ficar aqui 2 semanas só assistindo a Netflix, né? Vou pegar uma semana e vou pra rave. Então, ele tem que ter essa noção que ele tem que descansar. Ele tem que ser feliz também, Exato. tem que... eu perdi festa da família, eu perdi não sei o que. Beleza, encontra lá a família, dá uma atenção mais pro namorado, pra namorada, dá um pouco mais de atenção, né? Mas tem que saber que assim, olha, deixa eu pegar aqui... Até porque, Kim, eu particularmente, eu sempre falo assim pras pessoas, eu não gosto de férias. Eu me sinto mais burro depois das férias, porque a gente para tudo de uma vez. Exato. Pô, voltar é difícil. A gente perde o ritmo. E os alunos, eles estavam aí nesse ritmo de, peraí, vou ali pra unidade 7 da manhã, vou ficar aqui até, sei lá, 7, 8 horas. Aí, 2 semanas que perde o ritmo, até voltar esse ritmo que tava ali, é mais umas 2, 3 semanas de aula. Então, é interessante... Faz diferença. É interessante eles assim, diminuir, descansar? Sim. Mas manter de uma certa forma que seja 4, 5 horinhas, fazendo revisão ali pra quando voltarem às aulas, né? Ele não vai estar ainda 100% no ritmo, mas vai estar quase lá já. Né? Só para finalizar, é um descanso, que a gente fala, tudo tem um limite, mas é um descanso sem culpa. Eles se sentem muito culpados em descansar. Então, assim, não se sinta culpado em descansar agora. Foi o que o Kim falou, não, você não vai tirar uma semana para ir para rave. Você tem o seu tempo de estudo, o seu tempo de descanso. Então, descanse sem culpa no momento que você se programou para isso. Também tem todo o suporte pedagógico aqui para a gente orientar em relação a, como que eu vou fazer? Então a gente conversa, a gente orienta. Mas, principalmente, descanse sem culpa. Não se culpe por isso, que é fundamental agora. Isso. Se você estudava o período da manhã e o período da tarde, e é assim que os nossos alunos, de forma geral, estuda só o período da manhã, o da tarde tira para lazer, descanso, enfim, ou estuda só o período da tarde, dorme de manhã. Faça ali as coisas que você gosta. É isso. Pode ser, como diria um aluno, falou assim, qual que era a sua atividade antes de passar na Unesp até, o Matheus? Ele falou assim, eu gostava de fofocar. Beleza, então vá fofocar, enfim, vá praticar um esporte, vai no teatro, na praia. Meio período ali, meio período de estudo. Após, obviamente, que vocês falaram, né? Essa parte inicial aí, pelo menos uns 3, 4 dias de descanso total. E aí depois retoma meio período. Acho que basicamente é isso, né? Sim. Com matéria atrasada, para aquela galera que tem matéria atrasada. A galera que não tem matéria atrasada, revisão via provas anteriores ou ciclos revisionais, enfim. Entre aulas, exercícios, vai.
Vai fechando as lacunas do primeiro semestre, que o segundo semestre chegou, meu amigo. E aí é só correr pro abraço, vamos embora pegar as vagas de medicina pra gente. É Isso aí. É isso, fechou? Fechou. Queria agradecer a presença de vocês. Bom, Foi muito legal. Espero que todos que estejam nos ouvindo e vendo tenham gostado também. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para os coordenadores aí, ou direto no Instagram, onde os alunos mandam bastante mensagem. Sim. No Sim. YouTube, enfim. É isso. Se você gostou deste conteúdo e quer mais sobre isso, só mandar uma mensagem pra gente. Sigam o H Plus nas redes sociais. Curta, ative o sininho. Se inscreva no canal, né? Aí Porque sim, tem muito aluno. Tem muito aluno que não se inscreve no Tá canal, fica demais. vendo tudo, comentando, mas não se inscreve no canal. Se inscreva. Isso vai nos ajudar e também ajudar vocês pra gente produzir mais conteúdo. E é isso. Queria agradecer novamente a presença. Espero que vocês venham mais vezes, porque senão eu vou catar pelos corredores mesmo. E é isso. Fechou? É isso. Obrigado, Kim, pela participação. E é isso. Obrigado também, Kim. Valeu pelo convite. Valeu. Bom recesso pra todos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. É isso. Beijo. Tchau.